Olá, tudo bom com você? Meu nome é Adriano, sou advogado e quero tratar nesse momento sobre locação de coisas móveis e imóveis. Locar algo quer dizer ceder a uma pessoa por tempo determinado ou não um objeto. Esse objeto ele não pode ser fungível, não é algo que você come e ele se deteriora em um curto período de tempo. Você vai locar algo não fungível, algo que dure, que perdure durante anos. Um exemplo de uma casa, um barco, um navio, um carro, por exemplo. E essa locação é mediante retribuição, quer financeira ou não. Então, não existe locar algo de forma gratuita, porque caso não, isso não é locação. Entrega-se uma coisa ao locador, coisa que se use. Ou essa coisa tem que estar de tal uso que a pessoa não tenha embaraço ao utilizar esse bem. E a pessoa que locar esse bem, ele tem que usar de forma pacífica. Ele não pode tumultuar os vizinhos, perturbar os vizinhos, nem tampouco deteriorizar o patrimônio locado. Se caso a coisa alocada se deteriorar ao longo dos anos, ou ao longo do tempo, o valor do aluguel tem que ser diminuído. Caso o locatário não tenha um valor a menos do combinado, ele pode devolver o bem ao locador. Tem que haver uma redução. E quem loca um bem, ele deve ter em mente que ele deve defender esse patrimônio de turbação, de um vizinho, de alguém que pelo qual prejudique o acesso ao patrimônio, ao uso do bem, bem como embaraço e defeito do bem. O locador, o locatário, aliás, ele deve ter em mente que ele deve preservar o patrimônio como se dele fosse. Caso não, ele responderá por perdas e danos, bem como deve pagar pontualmente o valor combinado do aluguel. Se porventura o locatário, ele quiser entregar o bem ao locador, ele pode. Porém, deve-se levar em consideração o término do contrato, caso não, pagará multas conforme a cláusula do contrato, mas deixando claro que o bem deve ser devolvido da mesma forma que a encontrou. Se pegou a casa pintada e bem pintada, ele deve deixar a casa da mesma forma. E pode pedir o bem o locador antes do combinado? Bom, ele pode. Se de repente o locatário ele não pagar pontualmente o bem e estiver deteriorando o patrimônio ou dando um fim diverso ao combinado. Vai que ele alugou a casa com efeito residencial e de repente ele coloque lá um bar ou coloque um qualquer aí meio comercial pelo qual não foi pactuado. E aí, se alugar por tempo determinado, precisa notificar. Se você locou o bem prazo de 10 meses e acabou os 10 meses, não há por que notificar, pois a pessoa que locou o patrimônio, ele sabe o dia que deve devolver o patrimônio. Porém, passando o prazo pelo qual foi locado o bem e você, proprietário, você, o locador, não exigiu, não reivindicou o patrimônio, subtende-se a continuidade do contrato de locação. Prorroga-se. E essa prorrogação ela é sem prazo, até que você, locador, manifeste-se. E a notificação para sair? E se a pessoa não sair? Bom, você sabe que tem que sair no tal prazo e você não saiu, você vai arcar com o prejuízo pelo qual o locador deixou de ganhar. Você vai ser responsável pela perdas e danos. E se você locou o bem e esse bem não era alienado, e depois ele passou a ser alienado após você adentrar nesse patrimônio? Bom, você, o locatário, você não tem nada a ver com a história. Se o bem foi alienado, você vai ficar lá no bem toda a duração pelo qual foi pactuado. Até porque você observou no cartório, foi lá no registro de imóveis, e não viu nenhuma verbação, não viu nada, e você locou o imóvel, não há por que sair antes, independente da alienação. É bom lembrar que se essa casa que você locou, ela vai ter uma alienação ou a hipoteca, ou dependendo
da situação do imóvel, ele deve estar lá no registro do imóvel. E se você locou um bem móvel, um barco ou alguma coisa, você tem que observar no cartório de título e documento se tem alguma verbação ou algo dessa natureza contra esse patrimônio. E pode se despedir o locatário em qualquer momento. Pode. Se ele não está pagando ou está deteriorando o patrimônio, você vai notificar. E ele tem um prazo de 90 dias para sair do bem. E você locou. E de repente a pessoa morreu. Uma das partes morreram. E aí? Bom, transfere-se aos herdeiros todas as responsabilidades relacionadas ao contrato. O locatário ele goza do direito de retenção do bem no caso de benfeitoria. Ou seja, você locou a casa e de repente teve um problema elétrico, hidráulico. E aí, o que você gastou, você tem que ser ressarcido. Porque você não é o locador, você não é o dono da propriedade. A pessoa que locou o bem, ele deveria fazer toda uma vistoria quanto à questão de elétrico, hidráulico. E se porventura ele não fez e você arcou com esse prejuízo, agora lembrando que a benfeitoria tem que ser necessária ou tem que ser útil, conforme pactuado com o locador, para que assim você seja ressarcido do valor pelo qual você gastou. Meu nome é Adriano e obrigado e até um segundo momento.